Apoio ICL Impacto para um Futuro Sustentável. Olá, amigos cafeicultores! O No Pé do Café hoje tem a alegria de receber o Guy Carvalho, ele mesmo, do canal Papo de Cafeicultor. Ele é engenheiro agrônomo, consultor em cafeicultura e influenciador digital. Muito obrigado, Guy, por você estar aqui abrilhantando o nosso programa hoje. Eu que agradeço, Gustavo, o convite. É um prazer poder falar de café com você também que gosta de falar de café. Que somos apaixonados em cafeicultura, todos apaixonados em cafeicultura e poder levar conhecimento para o cafeicultor. E eu admiro muito o seu trabalho é de referência e a gente busca fazer um trabalho também de referência porque o cafeicultor merece isso. Ele merece informação de qualidade como as que você leva. E você que tem referência pra gente, apesar é o primeiro youtuber de café do Brasil. Você não está me chamando de velho não, né? Não. Um pouco experiente, vamos dizer assim. E hoje nós vamos aproveitar um pouco dessa experiência, que o tema do nosso assunto de hoje é fósforo, Guy. Como é que a gente faz com esse fósforo? Isso aí, Gustavo. Você está me dando uma grande oportunidade. Poder passar um pouco daquilo que a gente aprendeu com esse elemento que é muito questionado por muitos. Estou à sua disposição. Você sabia que o fósforo é um dos nutrientes que eu mais estudei na minha vida e é que eu menos sei? Então, muito difícil, muito difícil. Então, estou igual a você. E como é que você trabalha com fósforo, com essa experiência tua toda, né, como consultor em cafeicultura, e quando as demandas de fósforo, como é que você direciona todo esse elemento para as lavouras? Gustavo, quando você diz que sabe pouco, eu também sei pouco, e nós temos que estar aprendendo a cada dia. O fósforo é um elemento muito complexo realmente, porque ele muitas vezes aparece numa análise de solo, só que ele não está disponível para a planta. Sim. Muitas vezes o alumínio, o ferro, o cálcio retém esse fósforo. Aí aparece na análise, a planta precisa, mas não consegue pegar. Realmente tem toda uma complexidade sobre esse nutriente. O problema é que nós não podemos é negligenciar, achar que o cafeeiro não precisa. Ele precisa, ele gosta e ele responde quando recebe. Nós estamos falando do fósforo, que é um elemento químico, né? Mas isso aqui não é uma aula de química, né? Então, na realidade, o fósforo é um alimento para a planta. E como é que ele age na planta, Guy? Isso, Gustavo. O fósforo ele faz parte do NPK, né? Ele é o P do NPK. Isso. Então, quer dizer, é aquele arroz com feijão que a planta tem que ter. Ele é muito importante, não apenas eles, mas também os microelementos, o boro, o zinco, tudo isso é muito importante. O fósforo, Gustavo, ele participa exatamente na translocação de energia na planta. Ele está ligado à fotossíntese, ele faz com que a planta aguente mais os veranicos, melhore o seu sistema radicular, que ela cresça mais e produza mais. Eu consigo produzir café sem o fósforo? Olha, Gustavo, até consegue, mas não com altas produtividades, que o nosso trabalho busca essas altas produtividades exatamente para ter uma viabilidade para o cafeicultor. Você até poderia conseguir ter uma produção, mas ele sem dúvida iria limitar essa tua produtividade. Ô Guy, você trabalhou muito tempo, você trabalha muito com cafeicultura irrigada, em condições de estresse de planta muito alto, né? E você nesse tempo, você desenvolveu um método de trabalho com fósforo. Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, Gustavo, esse trabalho é um estudo da Embrapa e que eu participei da validação. Então é da equipe do Dr. Guerra que desenvolveu e nós aprendemos muito levando para a prática. O que importa é não negligenciar o fósforo, não fazer de conta que não precisa dele. Você tem que considerar. Para isso, você precisa ter um acompanhamento agronômico, você tem que ter um técnico de confiança que vai olhar para a tua planta, uma planta bonita como essa, e vai falar, olha só, a análise, o nível está até bom, só que essa planta precisa crescer. Ela tem que produzir esse ano e ela tem que produzir o ano que vem. Se ela tiver que fazer as duas coisas, mesmo se o nível da análise estiver bom, você tem que colocar. Para isso, você tem que ter um técnico de confiança para te ajudar a orientar e falar exatamente o que você pode abrir mão e aquilo que você não pode abrir. E você usa o fósforo só olhando a análise de solo ou não? Não, Gustavo. Você tem que olhar para a planta. Nós temos que olhar a análise de solo, ter a análise de solo, saber como está esse solo, mas por outro lado você tem que olhar para ela. Se é uma planta jovem, uma planta que tem que produzir e crescer, você mesmo que a análise estiver razoável, você tem que colocar. Você tem que olhar o passado da produtividade, porque muitas vezes a tua análise é boa, mas a produtividade não está boa. Você tem que questionar o porquê que não está, o que você está errando.
e olhar o futuro da lavoura. Se você quer uma lavoura para produzir anos seguidos, você não pode querer economizar em comida. Entendi. Então jogar um pouco de fósforo em todos os anos, em todas as lavouras? Naquelas que precisarem. Vamos deixar essa mensagem como dica para o cafeicultor. Enquanto jovem, enquanto essa planta pode crescer, pode desenvolver, não podemos economizar. Certo. Vamos dar uma olhadinha na lavoura nova para a gente conversar um pouquinho? Vamos lá, vamos falar de formação também. Aqui, Gui, a gente tem um consenso geral, né? Todo mundo sabe, tanto os agrônomos quanto os cafeicultores, que o plantio de café não tem como fazer sem fósforo. Mas mesmo assim, você acha que consegue economizar alguma coisa no plantio? Não consegue, Gustavo. Não podemos economizar no plantio. Nós temos que caprichar muito bem nesse leito, porque essa planta vai ficar por muitos anos aí. Não podemos economizar em fósforo, nem cálcio, nem magnésio. Nós temos que fazer realmente um solo, toda essa cama que vai ser o leito que essa planta vai ficar e vai produzir por muitos anos. Ela tem que procurar e encontrar todos esses elementos aí na base. Até mesmo uma questão de condição de resistência de planta, né? Talvez a maneira melhor que a gente tem de evitar algum estresse na planta, ainda mais esses intempéries climáticos, é exatamente fazer um plantio bem feito, né? Um plantio bem feito, eu acho que dá toda a condição da planta de resistir a todos os problemas que ela possa vir. Perfeito, Gustavo. Principalmente essa questão de veranicos, essa irregularidade de chuva, nós temos que fazer realmente uma base bem feita. Eu sempre falo que um plantio de café não pode ser nota 9,5, nem 9, nem 8, tem que ser nota 10. É isso. 9,9 não serve. Não serve. E aí eu aproveito para chamar a atenção nesse momento, que esse plantio vai completar um ano, que o produtor tem que olhar para a planta. Porque se ele olhar só para a análise de solo, como ele pôs no suco já o calcário, o fósforo, vai falar que está tudo bom. Mas na verdade, nós temos que olhar para essa planta, temos que colocar um pouco mais para que essa raiz cresça e alcance esse nutriente que está depositado no suco. E a gente estava conversando antes, né? Você tem 15 anos que você trabalha dessa forma e 15 anos coletando resultado e comprovando, né? Verificando. Você é uma pessoa com bastante autoridade no assunto, uma pessoa que está no campo o tempo todo, né? Está na lavoura todos os dias e está observando esse resultado, né? Então, só aí já é um grande trabalho de pesquisa, né? Sendo de observação ao longo do tempo. Na verdade, é isso aí mesmo, Gustavo, a gente colaborando, né? E aprendendo todo dia. Isso é muito bacana, revendo os conceitos. Nós temos que ter uma cafeicultura sustentável. E essa sustentabilidade, nós temos que realmente levar essa cafeicultura para o cafeicultor. Ele quer seguir esse caminho. O Brasil pode produzir esse café que o mundo precisa de beber. E nós temos que realmente ser muito eficiente para não faltar café e todo mundo poder apreciar essa bebida maravilhosa. Perfeito. E uma outra pergunta é o seguinte, nós estamos numa época que o preço do fósforo mais que dobrou, né? Então o produtor lá com aquela dificuldade de poder comprar suas adubações de acordo com o plano de adubação e ele vê a gente conversando aqui de jogar mais fósforo e tudo mais, como é que ele pode otimizar se ele tiver problema financeiro, né? Tem que escolher um adubo ou outro, que dificuldade que ele tem na hora de comprar o adubo, como é que ele poderia posicionar na sua opinião? Gustavo, tua pergunta é muito oportuna. Principalmente agora que nós tivemos um aumento no valor dos fertilizantes. É muito importante que o cafeicultor tenha um bom acompanhamento, porque muitas vezes ele está precisando de uma outra coisa, muito mais, que vai dar muito mais retorno na sua produtividade do que essa questão. Então é muito importante que ele tenha sempre um acompanhamento agronômico, tenha uma pessoa de confiança, e essa pessoa de confiança é muito importante que esteja sempre atualizada, vendo o que estão saindo nas novas pesquisas, tá certo? Para ajudar o cafeicultor. Se ele tiver que escolher entre aplicar numa lavoura A ou na lavoura B, qual que seria que ele teria que escolher? Então tá, você está me apertando muito. Volto lá no início, na lavoura nova. Sim. Sempre lavoura nova. Porque a lavoura nova, ela tem que fazer as duas coisas. Esse negócio de falar que café é assim mesmo, ano produz muito, outono produz pouco, isso não é consenso. Eu acho que enquanto que a lavoura pode produzir e crescer, ela deve fazer isso. Então, a responsabilidade é minha, como recomendante, de dar o que ela precisa. Não deixar faltar nada, para que ela tenha produção todos os anos. Até mesmo aproveitar os anos de safra baixa, que é onde a gente pode fazer com que ela produza mais. A gente consegue melhorar a produtividade exatamente no ano de safra baixa, que o safra alta é mais difícil. Com certeza.
E num ano de safra baixa, se você quiser seguir determinadas regras, você não consegue fazer isso. Então você tem que pegar e fazer um tratamento diferenciado, porque você quer alcançar mais. Você não está satisfeito de onde você está. Então por isso que é importante sempre rever os conceitos e estar aberto sempre para a tecnologia, que é o caminho das altas produtividades e do sucesso do cafeicultor. E na hora de a gente aplicar o fósforo, é interessante aplicar direto no solo ou chegar ao cisco, ou ter um cisco e jogar em cima do cisco? Olha só, professor, aí você está judiando. O que que acontece? Se eu pegar e aplicar esse fósforo, perfeito seria se eu depois pudesse cobrir esse cisco, com certeza. Se eu pudesse incorporar, se eu pudesse misturar com uma matéria orgânica, seria o melhor, porque esse elemento é fixado por outros elementos que estão no solo. Então, quanto mais você consegue colocar isso com uma mistura com orgânico, etc., você vai melhorar a eficiência dele. Mas o importante, Gustavo, é colocar o fósforo. Sim. É não esquecer dele, é não negligenciar. Eu penso também que antes a gente complexar ele junto com o resíduo orgânico, junto com a matéria orgânica, do que complexar ele com ferro, alumínio, cálcio, né, no solo. Perfeito. E muitas vezes, não só esses, mas tem outros elementos, por exemplo, calcário. Sim. Então muitas vezes o produtor joga calcário e joga o fósforo em cima, isso não pode. Então tem que ter um tempo para que um não interfira no resultado do outro. Eu sempre falo assim, joga o calcário, espera umas chuvas, deixa dar aquela sumida para depois aplicar o fósforo. Muitas vezes eu recomendo para o cafeicultor fazer o contrário. Joga o fósforo, deixa pegar a florada, depois você joga o calcário. Quer dizer, o cafeicultor tem que ter sempre uma orientação. Sim. E ter um caminho aberto para que ele tome a melhor decisão. Mesmo porque existe solos e solos, né? Vai ter solo que vai ter que ser feito ao contrário, tem solo que vai ter que ser feito desse jeito. Perfeito. Então por isso que é importante o acompanhamento agronômico. Com certeza, Gustavo, isso aí é fundamental. Pessoal, tanto eu quanto o Gui estamos aqui comprometidos em fortalecer a nossa cafeicultura. Tanto eu no Pé do Café, quanto o Gui no Papo de Cafeicultor. Então, faça a sua parte, se inscreva nos dois canais e deixe seu like caso goste. Né, Gui? É isso aí, Gustavo. Acompanhe o Papo de Cafeicultor e acompanhe no Pé do Café. Sempre muita informação de qualidade para você, cafeicultor. E todo esse trabalho não é só para crescer canal e ter número de seguidores e tudo mais. Isso é para fortalecer cada vez mais a cafeicultura com informações sérias, responsáveis e de qualidade, né, Gui? É isso aí. Acompanhe Papo de Cafeicultor e no Pé do Café. Sempre informação de qualidade para vocês. Tamo junto. Tamo junto. Apoio ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.